Hoje nós fomos até a Rádio Alvorada, em Belo Horizonte, conhecer a história do Francisco Bessa, diretor da emissora e presidente do CERT-MG, Sindicato das Emissoras de Rádio e Televisão de Minas Gerais. Nascido em 5 de dezembro em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, Francisco Bessa é filho de Marcelo Bessa e Maria Salles Bessa. Ele possui 5 irmãos, sendo 4 homens e 2 mulheres. Ele é casado com Solange Bessa e possui 3 filhos, Fabiana, Tiago e Débora. Eu nasci em Teófilo Otoni, fazenda do meu avô, mas com 1 ano e pouco já mudamos para Belo Horizonte. Fiz jornalismo e publicidade na UFMG, ainda na Fafiche, não sei se todos conhecem. Hoje a comunicação da Federal já está no campus, né? E comecei fazendo estágio no Jornal do Brasil, já no primeiro ano de faculdade, e quando formei fui contratado. O Grupo Jornal do Brasil trouxe para Belo Horizonte uma emissora de rádio que era a Rádio JB. A Rádio Jornal do Brasil, 4 anos depois, a direção do JB resolveu mudar para Rádio Cidade. O Acilo Lara Rezende, que era o diretor e por mais de 20, 30 anos foi diretor do Grupo JB aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, me fez um convite, ou um desafio, se eu trocaria o jornal, a mídia impressa, pelo rádio. Topei o desafio porque nas reuniões que eu ia da JB do Rio, que é onde era a sede do JB, infelizmente hoje o jornal não existe mais, e toda vez que eu ia ao Rio, como eu estava dizendo, para participar dessa reunião, eu ouvia nos estúdios e também nos táxis, que eu ia do aeroporto para a sede do jornal, a Rádio Cidade, que pertencia ao Grupo Jornal do Brasil, como já disse. E adorava a programação. Tanto essa emissora foi um sucesso. Um mês depois que ela entrou no ar, no Rio de Janeiro, ela já assumiu o primeiro lugar do Ibope. Então, nessas reuniões, nessas conversas com o Acilo Lara Rezende, eu tentava convencê-lo a que o grupo investisse numa nova emissora. Mas, infelizmente, eles tiraram a programação do JB, que era uma excelente emissora, e optaram por colocar uma programação jovem, que era a Rádio Cidade. E aceitei o desafio, e durante os primeiros 4 anos da Rádio Cidade, eu fui o responsável pela área comercial. Nesta época, o radiodifusor recebeu uma nova missão: dirigir uma emissora em Belo Horizonte. Você sabe por que houve. Em 1985, meados de 85, eu recebi um convite de Gilberto Faria para assumir a direção das emissoras do grupo dele, que era uma rádio em Belo Horizonte, Alvorada, e a Rádio do Rio, que na época ainda chamava Del Rey. Então depois sugeri que esse nome fosse mudado também para Alvorada, não era interessante ter 2 emissoras com nomes diferentes. Enfim, e estou aqui até hoje. A rádio foca no segmento AB e numa faixa etária 25, 30 anos mais, entendeu? Lidera o segmento já há alguns anos, mais de 10 anos, e me fez convencer de que realmente o rádio é uma paixão. E desde então eu venho abraçando o meio rádio. Quando se trata de sua esposa, Bessa não economiza elogios. Tenho a sorte de ter casado com uma psicóloga e que soube me entender, e temos um excelente relacionamento. Me deu 3 filhos maravilhosos e uma das filhas me deu um neto também, que eu adoro, né? É minha paixão. Torço para o Cruzeiro, no momento sofrendo um pouco, né? E tenho uma casa no condomínio Lagoa Santa, onde eu procuro nos fins de semana e feriados recarregar a bateria para enfrentar aqui o dia a dia de uma emissora de rádio
quem vocês praticamente todos que estão me vendo e ouvindo sabem, não é fácil tocar uma emissora. O diretor da Rádio Alvorada descobriu que gostaria de se tornar jornalista após um acontecimento inusitado. Você acredita que vivendo um filme, eu devia ter meus 14, 15 anos, 16 anos, e falava da história de um jornalista que depois virou escritor. E eu achei o filme tão interessante e me motivou bastante. Falei, que carreira interessante é essa? Então, desde então, eu me coloquei na minha cabeça que ia ser jornalista. Como a Federal me deu a oportunidade de me formar também em publicidade, né, foi bom que ampliou o leque da comunicação e desde então eu venho atuando, porque, como você sabe, um veículo de comunicação você se envolve com o jornalismo, com a publicidade, marketing, área administrativa. Então, quando você assume maiores responsabilidades, né, você é obrigado a conhecer um pouco de tudo. Revolução 4.0, o rádio multiplataformas. A emissora dirigida por Bessa, a Rádio Alvorada, já aderiu a esse movimento. Eu gostaria de lembrar aqui da história do rádio, né? Porque eu já estou vivendo o dia a dia de rádio já há 34 anos. Eu me lembro aqui que quando, conversando com meus pais, né, enfim, avós, dizia que quando surgiu a televisão, se falava na época que o rádio ia morrer. Mais recentemente, não muito recente, 20, 30 anos, surgiu a internet. A história voltou a se repetir, né, que o rádio iria morrer. O que a gente percebe que dentre os veículos de comunicação, o rádio é que mais ganhou com a chegada da internet, né? Antigamente o rádio fazia a interação com os seus ouvintes, comunicava com os seus ouvintes através do telefone e do fax. Não sei se todos conhecem o fax, né? Mas era a comunicação entre o rádio e o ouvinte. E hoje nós temos aí todas as emissoras, tem o seu portal, tem o seu site, e através das redes sociais, né, Facebook, Instagram, enfim, todas as redes sociais, mantém diariamente essa interação com os ouvintes, né, participando de sorteio de ingressos, de shows, de peças de teatro, enfim, sugerindo músicas. E realmente hoje, com a internet, com as redes sociais e o site, como eu já disse, a aproximação ouvinte-rádio, ouvinte-emissora, é muito mais intensa. Aliás, eu estou gravando essa nossa conversa no estúdio onde nós trazemos os artistas, os atores de peças de teatro que a rádio promove e os shows que a rádio promove, para gravar as entrevistas e, através do site e das redes sociais, mostrar para o nosso ouvinte também a imagem. Que hoje, como você bem disse, o rádio agora é rádio com imagem, não é só o áudio, né? O radiodifusor também falou sobre sua relação com entidades de classe, incluindo a AMIRT, Associação Mineira de Rádio e Televisão. Já participei da AMIRT, no conselho, hoje sou diretor regional da região metropolitana de Belo Horizonte e sou também já há alguns anos, 9 anos, porque acho que ninguém quer pegar o abacaxi, presidente dos sindicatos das emissoras de rádio e TV do Estado de Minas Gerais. A nossa participação em entidade de classe acontece muito mais pelo tempo e vivência nossa à frente das emissoras, né? Então nós fomos convidados para participar de conselho, de diretoria, enfim. Paralelamente também nosso envolvimento com o Sindicato de Rádio e Televisão, que no primeiro momento abrangia só a cobertura do sindicato, era só para a região metropolitana, e depois teve, junto ao Ministério do Trabalho, a direção na época conseguiu a extensão para todo o estado de Minas Gerais, ok? Então, participei como diretor e já há algum tempo eu sou o presidente do sindicato. Brinco sempre porque ninguém quer pegar esse abacaxi
e fui reeleito esse ano por mais 3 anos. Realmente ninguém quer pegar o abacaxi, por isso que sobrou para mim. É brincadeira. Segundo o diretor, o rádio jamais vai parar de inovar. Eu continuo a acreditar e a ter uma certeza que o rádio vai ser sempre o veículo do futuro, como já é do presente, claro. E o Brasil ainda precisa de investir muito na rede Wi-Fi, né? Por exemplo, dos Estados Unidos, no carro, nos escritórios, em qualquer lugar da cidade tem um sinal de internet com qualidade. E com certeza o Brasil, nós esperamos isso e lutamos para que isso aconteça, vai ter também, pelo menos nas principais cidades, os polos, as cidades polos, uma qualidade da internet, da rede Wi-Fi, para que a gente melhore cada vez mais a comunicação e em todos os setores, em todos os bairros, em todas as regiões, possam poder ouvir e ver o rádio. O Minha História é um projeto da Mirte que visa valorizar e relembrar a vida de profissionais do rádio e da televisão que se destacaram no meio.